Bom dia, meus amigos! Tudo bom com vocês? Bom, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vou falar sobre Maria de Nazaré, que foi a mãe de Jesus. E com a minha mãe, nós vamos conversar sobre a Nossa Senhora, então, tá? Então, assim, como que eu gostaria de começar essa live hoje? Eu queria contar uma experiência que eu tive quando eu fui dar uma palestra num retiro. Então era orientado que a gente fosse se confessar antes da palestra. E eu fui conversar com o padre e o padre disse assim para mim: "Tu é casada?" Eu disse: "Sou casada." Aí ele disse assim para mim: "Tu tem filhos?" Eu disse: "Não, ainda a gente não tem filhos." Aí ele falou assim para mim: "Sabe que ter mãe é tão bom que até Deus quis ter uma." E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Porque quem é essa mulher, gente, que foi escolhida por Deus? Imagina que veio um anjo pessoalmente conversar com ela e disse: "Alegra-te, Deus viu graça em ti." Né? Então a Nossa Senhora, ela é uma pessoa que foi escolhida por Deus. E hoje a gente vai tentar entender quais foram os critérios que Deus usou para escolher essa mulher. Que quesitos ela ocupa e que espaço ela ocupa na nossa vida até hoje, se ela ocupa um espaço na nossa vida hoje ou não, né? Porque muita gente fica apreensivo de falar sobre Maria de Nazaré com receio de colocar ela no lugar de Deus, em sentido de adoração. Não é essa a ideia, tá? Eu fui criada numa família católica, tá? Então tudo que eu aprendi foi da doutrina católica. Eu participo de um grupo de oração da Igreja Católica, mas eu admito que depois que eu terminei de ler a Bíblia, eu me questionei muitas coisas sobre a Igreja Católica. Muitas coisas eu penso, será que deveria ser assim? Será que eu concordo? Será que não concordo? Mas assim como na família da gente, tem pessoas que a gente ama demais, mas a gente não concorda com tudo que essa pessoa faz, a igreja é igual, tá? Porque a igreja, ela é composta por pessoas e as pessoas são pecadoras. Nós somos de origem do pecado, nós somos frutos do pecado original. Então, nós cometemos erros, né? A igreja católica, ela tem os erros dela, e a igreja evangélica também, a adventista também, todas as igrejas têm os seus erros, porque são compostas de pessoas. Mas a minha ideia aqui hoje é falar sobre a pessoa Maria de Nazaré. Quem foi ela? E para isso, então, eu quero chamar minha mãe, que vai me ajudar a explanar sobre esse assunto, conversando sobre a experiência dela com a Nossa Senhora também. É muito forte o hábito de chamar ela de Nossa Senhora, porque eu tenho um respeito muito grande por Maria, né? E aí depois no final do vídeo eu vou explicar, pelo que eu entendi sobre a palavra da Bíblia, se é errado a gente colocar a Maria um pouco acima do que as pessoas normais, né? Pelo que eu entendi na palavra, sem tentar adaptar a palavra à minha vontade, sem tentar adaptar a palavra à minha crença. Não é isso, eu tenho temor de Deus, eu respeito Deus, eu quero agradar a Deus, né? Então, eu vou chamar minha mãe aqui na live, vou só ver aqui, eu acho que ela não me encontrou no ao vivo. Deixa eu mandar o link aqui para ela. Minha mãe não tá me assistindo ainda. Ai, que engraçado. A gente começou a live um pouquinho antes hoje, porque eu tenho consulta às 8h15 aqui no consultório, e aí para não fazer as coisas com pressa, eu acabei antecipando, já que a minha mãe estava pronta já. Vou tentar chamar ela aqui. Bom, vamos esperar ela entrar. Então, assim, ó, gente... Ah, entrou.
Deixa eu ver aqui. Vamos esperar ver se a minha mãe aceita o convite. Mãe! Agora, Opa! como é que Tem eu... o chazinho. Aperta nas flechinhas que vai e volta. Não tem... pera. Tem. Ê! Iva! Ai, que linda! Mames, então eu quero que tu se apresente primeiramente para as pessoas. Tá, meu nome é Rosângela, eu tenho 3 filhas maravilhosas, uma é a Pauline, a Mariana a Lorien, eu sou de Caxias e desde que eu nasci eu sou católica, porque meus pais eram e assim passaram para mim. É isso? Isso. E eu queria te perguntar, mãe, que papel, porque eu estava falando, acho que tu não conseguiu assistir o início da live. Eu estava falando que quem que é a Maria de Nazaré, né? Para ter vindo um anjo pessoalmente conversar com ela e dizer assim: alegra-te, Deus viu graça em ti, né? Quem foi essa pessoa que Deus escolheu para cuidar de Jesus, para gerar o primogênito de Deus? Então, uma mulher que amamentou, que provavelmente Jesus teve cólicas, ela ensinou os princípios dela para ele. Quem é Maria para ti, mãe? Olha, Maria para mim não dá para descrever. Ela é muito especial na minha vida. Desde sempre eu tive a Maria, me senti perto dela, porque a minha mãe rezava muito para Maria. E esse legado ela deixou para mim. E eu comecei rezando para ela, mas sempre que eu tinha algum problema, entende? Eu usava mais a Maria na hora que eu tinha problemas. E quanto maiores os desafios da minha vida, mais eu me aproximei dela. E aí, então, e ela sempre foi me respondendo, me acalentando. Ontem, fazendo uma retrospectiva, eu me dei conta que a minha mãe morreu muito cedo. A gente sempre acha que a mãe da gente morreu muito cedo, né? Mas, Sim. em muitas horas, eu queria ter a minha mãe para me agarrar nela e dizer, mãe, me dá um socorro. E eu não tinha mais. E eu fui me Uhum. apegando a Maria, porque eu sabia que ela era mãe, que ela tinha passado por todos os processos, por todas as dores. Qual é a maior dor do mundo que ver um filho morrer? E eu sabia É. que ela ia me entender. Então, eu fui me apegando a ela cada vez mais. Aí, Ah, tá. Vai falando, mãe. Fala aí, fala aí. então, quando tu teve leucemia, eu acho que foi um momento assim que caíram as fichas com relação a Maria. Porque eu rezei demais para ela. Eu pedi em desespero muitas situações de vida ou morte de tua, e ela sempre me ajudou tanto que tu tá aí agora, né? Me ensinando. Não, eu tô sempre aprendendo contigo, mãe. O que eu queria te dizer sobre isso? O que é Nossa Senhora para nós católicos, né? Ela intercede por nós. O que é interceder, né? É orar por, né? Então, assim, tem muita contradição de achar que a gente adora a Maria,
mas a gente adora apenas a Deus. Só que o que acontece? Tem uma passagem na Bíblia que deixa muito claro que Jesus, ele deixa Maria interceder por nós, que é das bodas de Caná, né? Onde eles estão numa festa de casamento era falta de honra, até o casal era um sinal de Deus que o casal seria amaldiçoado pro resto da vida se não fosse bem sucedido na festa de casamento, né? E o vinho termina. O que simboliza o vinho na Bíblia? É vida, é alegria. Então o vinho terminou. E aí, quem percebe isso? Maria. Né? E o que ela diz para Jesus? Filho, o vinho terminou. E aí Jesus diz para ela, mulher, na minha hora não chegou, né? E aí, duas coisas legais antes de falar do milagre em si. Jesus está numa festa com a Nossa Senhora, não é legal isso? É legal. Eles conviviam, mesmo adulto, porque Jesus já tinha seus 30 anos, eles conviviam, eles tinham uma amizade, além de ser mãe e filho, eles eram amigos, eles participavam de festas, não era uma vida assim, fechada. Porque às vezes a pessoa acha que a vida de oração, o caminho de santidade, é um caminho que a gente tem que ficar fechado, isolado, em oração. Não, eles estavam vivendo, eles estavam no povão juntos, né? E aí, não sei se tu quer comentar um pouco, mãe, sobre esse milagre aí. Eu acho assim, ó, uma parte importante da Maria nessa festa. Ela olhou para ele e disse, tá na hora. E ele disse, não, minha hora não chegou. Aí ela olhou para o pessoal lá que estava ajudando e disse, tragam os barris com água, né? Como quem diz assim... Façam tudo que ele mandar, né? Façam tudo que ele mandar, mas eu estou mandando trazer. Quer dizer, ela foi intercessora do milagre, né? Foi. Assim, foi. Com os nossos pequenos milagres, ela está sempre intercedendo por nós, né? Tem uma passagem que Jesus diz assim, porque o povo estava confrontando ele sobre, o povo estava sempre confrontando ele para ver se pegava ele no pulo em relação às leis de Moisés, né? Para ver se ele ia contra as leis de Moisés. Porque se ele fosse contra as leis de Moisés, então ele não era Deus, como ele dizia, né? E aí diziam assim para ele, quando a pessoa morrer, ela vai ser casada no céu, não vai ser casada no céu, como é que vai ser? E aí Jesus disse, isso me marcou muito, Jesus disse assim, quando vocês morrerem, vocês serão como anjos no céu. Mas quem vai ser como anjos no céu? As pessoas que buscarem a santidade, as pessoas que caminharem nos caminhos de Deus e as pessoas que usarem Jesus como norte. Então elas morrerão e serão como anjos no céu. E os salmos dizem que Deus envia anjos a nosso favor. Sim. Então será que Deus não envia Maria a nosso favor na infinita misericórdia dele quando a gente ora por ela? Uhum. Porque a Bíblia deixa muito claro que nós temos que orar para Deus. E a gente tem livre acesso a Deus, porque Ele é nosso Pai. Então, quando a gente quer falar contigo ou com o Pai, eu, a Lore e a Mari, a gente liga, a gente manda um WhatsApp, a gente tem livre acesso a vocês. E assim é Deus, porque se Ele se intitula Pai, Ele está disponível para nós. Então, a Bíblia nos ensina que a gente pode falar diretamente com Deus. Mas, às vezes, a gente está tão desesperado que a gente precisa que alguém interceda por nós. Quantas vezes a gente disse para alguém, fulano, eu vou ter uma prova, reza por mim. Beltrano, eu vou ter uma prova, vou ter uma entrevista, reza por mim. Tu tá pedindo para uma pessoa pecadora, uma pessoa terrena, interceder por ti. Será que a intercessão
da Nossa Senhora, que está nos céus, junto com Deus, Junto, não é infinitamente maior por nós? com certeza, com certeza. E ela é mãe, né? Ela é nossa mãe. Então, ela vai Ela é mãe. facilitar demais as coisas para nós, né? Vai. Ela é nossa mãe. Isso não é uma heresia. Jesus, nas últimas frases que ele disse quando ele estava na cruz, porque eu imagino que conversar naquela situação era muito difícil, porque a posição de crucificado, ela não mata por nenhum motivo a não ser asfixia, né? Porque tu tá com os braços estendidos, o teu tórax não consegue expandir. Então é muito difícil conversar, é muito difícil falar naquela situação. E Jesus usou as palavras que ele conseguiu proferir naquela situação para dizer: filho, que ele estava falando com João, que era um apóstolo, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Tem historiadores que dizem, porque Maria já não tinha José, então ela era viúva. Agora ela ia perder o filho único, então ela não ia ter ninguém por ela. Naquela época, a mulher que era viúva e não tinha filho, ela estava excluída da sociedade, né? Então, ela estaria condenada a uma situação muito difícil de vida, porque a mulher não era alfabetizada, a mulher não tinha emprego, então quem que ia olhar por ela, né, pela Nossa Senhora? Quem que ia cuidar dela? Então, historiadores dizem que Jesus proferiu essas palavras para que João fosse responsável pela Nossa Senhora a partir dali. Mas ele podia ter dito, João, cuida da minha mãe, né? Mas Jesus escolhia bem as palavras para que elas ecoassem na eternidade e elas fossem atemporais, né? Então, que a gente pudesse usar as frases que ele dizia no dia de hoje, no momento de ontem, no momento de amanhã. Então, Jesus usou bem as palavras dizendo filho, ele não disse nem João. Ele disse, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, ele fez a gente ocupar, porque a Bíblia diz que o nosso caminho é ser parecido com Jesus. E os apóstolos estavam tentando fazer isso, né, na caminhada. O povo queria os milagres de Jesus. Então, o povo se juntava porque tinha doenças, queria milagres de Jesus. Os apóstolos queriam aprender com Jesus. Então, João era apóstolo, nós cristãos somos apóstolos. Então, Maria é nossa mãe, ela ocupa esse espaço na nossa vida, né, mãe? E que espaço Maria ocupa na tua vida hoje? Hoje, ela ocupa um espaço muito maior. Eu tenho conversas diárias com ela. Eu acho assim que as coisas que eu passei, os desafios que eu passei e a maturidade que eu tenho agora me fizeram ver que ela é uma amiga, entende? E eu não me refiro mais a ela só para pedir. Eu sempre... Ela é uma companhia. Ela é uma companhia e eu estou sempre orando, agradecendo por tudo que eu tenho. Porque eu tenho tudo de bom, eu não posso me queixar de nada, entende? Então eu agradeço muito a ela. Eu sei que ela é intercessora de até Jesus, né? Mas ela é a minha mãe, entendeu? E eu tenho a ela assim para mim. Ela ocupou o lugar da minha mãe de todas as formas. E ainda sendo uma... Ela preencheu esse espaço. Preencheu. E tem sido muito bom mesmo, porque em situações pequenas da minha vida eu digo, Mamãe Maria, eu preciso de uma ajuda aqui. E olha, vem. É impressionante. Por isso eu tenho rezado muito mais por rezar, entende? E não por pedir.
porque eu sei que ela está ali. Então, eu vou rezar para agradecer tudo que eu tenho, tudo que ela me dá. E eu sinto assim que a oração, ela nos traz intimidade, né? Quando a gente ora, a gente vai se tornando íntimo, né? Eu oro para Jesus, eu também não rezo só para pedir, nem só para agradecer. É uma questão, eu tô no carro, tô conversando, é uma companhia e a gente vai gerando uma intimidade, né? Mas eu queria falar sobre as poucas situações históricas que a Nossa Senhora aparece na Bíblia e tomar como exemplo, porque o que os católicos fazem com os santos, né? A gente pega essas pessoas como exemplo de vida, exemplo de trajetória, porque são pessoas mártires, né? Pessoas que morreram pela fé, ou pessoas que usaram toda a trajetória de vida para proclamar o nome de Jesus, para seguir a palavra ou para passar a palavra adiante. A gente deve respeito a essas pessoas e se espelhar nelas, né? Então, assim, falando sobre Maria de Nazaré, a pessoa histórica, historiadores, pelos cálculos, pelos costumes da época, acreditam que ela era muito nova, ela tinha em torno de 15 anos quando ela foi chamada para a missão, mas muito provavelmente ela tinha uma vida de costumes judeus, né? A gente tem pelo dogma da igreja estudos sobre os pais de Maria, mas eles não estão na Bíblia, né? Então, o que a gente acredita lendo as escrituras? Que ela tinha costumes judeus e José também tinha costumes judeus, porque Deus era Deus de Israel. Então, ele precisa. Qual que era o projeto? Colocar Jesus em uma família em que ele fosse ensinado desde pequeno a cultura judia, inclusive ele foi circuncisado quando ele tinha 8 dias de vida, né? Que aí Simeão, que é um profeta, ele diz, ele pega Jesus no colo, que era um bebezinho, e ele diz, agora eu posso ir em paz, porque eu vi a profecia se cumprir. Ele pegou Jesus no colo e disse, eu vi a profecia se cumprir, que era a profecia que há 5.000 anos Deus estava dando uns pitecos para os profetas, dizendo, eu vou vir, eu vou andar pelas montanhas, eu vou nascer de uma virgem, né? Então Maria, ela também completou todos os quesitos das profecias antigas, né? Se ela foi virgem até o final, isso não está na Bíblia. Se ela foi arrebatada de corpo e alma, isso não está na Bíblia. Isso são dogmas da igreja. Mas, assim, nem tudo precisa ser falado para crermos, porque aí é a fé, né? Se a gente precisar ter comprovação científica de tudo, tá tudo nas nossas mãos, aí a fé escapa das nossas mãos, né? Porque aí a gente precisa que tudo seja palpável. Então, eu imagino que Maria era uma pessoa de muita fé, de muita conexão com Deus, porque para aceitar essa missão, ela já estava prometida em casamento. A mulher que era adúltera era apedrejada em público. Sabe? Ela corria todos esses riscos. Qual que foi a indagação dela para o anjo? Ela não se preocupou que ela era nova, ela não se preocupou se ela tinha dinheiro ou se ela não tinha, ela não se preocupou se ela estava prometida em casa, ela não se preocupou com nada disso. Ela se preocupou como que isso ia acontecer se ela era virgem. Foi essa pergunta que ela disse para o anjo, né? Como isso vai acontecer se eu não tive, né, relações ainda? E aí o anjo explicou para ela. Porque na misericórdia de Deus, ele explica para nós como que as coisas vão acontecer. Porque às vezes a gente não se sente capaz também, né, de seguir um projeto divino. Quando tu passou pela situação da leucemia, que eu era um bebê, às vezes tu sente que não vai aguentar a pressão. Sim. Quando a tua mãe morreu, tu sente que tu não vai aguentar aquela situação. Mas o Espírito Santo que habita dentro do teu coração,
Maria se encheu do Espírito Santo naquela hora. Imagina que nós, seres humanos, réis mortais, a gente tem o Espírito Santo em nós só a partir da morte de Jesus, né? Jesus fez toda a trajetória dele e depois que ele morreu, nós nos enchemos do Espírito Santo através do amor dele. Mas Maria se encheu do Espírito Santo lá, naquela hora. Né? Então, assim, o Espírito Santo, ele sopra para nós, no nosso coração, quando a gente sente que não é capaz de suportar uma situação, ele dá um vislumbre do futuro. Ele faz a gente sentir que vai ficar tudo bem e que vão acontecer coisas maravilhosas na nossa vida a partir dali. Tu não sabe o quê, porque nós não temos premonição, a gente não é essa a ideia, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas a gente tem uma sensação estranha de conforto no desconforto. E tu pode falar mais disso para nós, né? Tem que confiar, né? Tem que confiar. Eu tive várias situações na minha vida em que eu confiei e do nada a preocupação se dissipou, entende? Por exemplo, quando tu teve leucemia, tu pegou hepatite C. E aí, era o início da hepatite C, né? E aí o médico chegou, olhou para mim e disse assim, não desespera, mãe, porque isso aí vai ter tratamento daqui a um tempo, que naquela época não tinha ainda, né? E aí eu pensei assim, eu não vou desesperar, porque parece que essa situação eu não quero aceitar. Mas não era eu, era o Espírito Santo me ajudando a deletar uma coisa que era muito pesada para mim, vinda depois de uma leucemia, entende? E aí eu disse assim, não vou me preocupar. No futuro, eu comecei a rezar para Nossa Senhora, pedindo que tu aceitasse o fato de tu nunca poder ter filhos, porque eles me disseram também que tu nunca ia poder ter filhos por causa da quimioterapia. E eu rezava para Nossa Senhora não para que tu tivesse filhos, mas para que tu entendesse que tu não ia poder ter. E tu só não entendeu, como também engravidou. E isso aí não é um pequeno milagre na nossa vida. São dois milagres maravilhosos. Tu ter te curado. 3, tu ter curado a hepatite C. Tu foi atrás, tu acreditou, tu confiou e tu curou. E a Manuela nasceu. São 3 milagres na tua vida, Pauline, que não dá para dizer que são pequenos milagres. Mas eu queria deixar um conselho aqui para todo mundo que procurasse ver os pequenos milagres da sua vida no dia de hoje. Eu pensei assim ontem, quando eu estava fazendo um retrocesso, eu pensei assim, como eu queria viver de novo tudo que eu vivi para poder enxergar os pequenos milagres. Mas eles foram aparecendo na minha cabeça, na medida que eu viajava para o passado, eles foram aparecendo. Então, tem que viver o hoje acreditando nos milagres, confiando que é maravilhoso. A vida é um milagre, né? A vida é um milagre e esses milagres acontecem para todas as pessoas. Só que quem vive em oração, quem tem intimidade com Deus, percebe os milagres acontecendo. Então eu sinto que assim, a oração, ela nos... Eu não quero perder o que eu tenho o que eu queria falar sobre Maria, que agora eu estava falando uma coisa e veio outra coisa na minha cabeça. Eu queria falar sobre Maria, que eu me lembrei dela quando tu estava falando da leucemia, que aparece em algumas passagens na Bíblia uma frase que diz assim,
e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Certo. Tipo, não aparece assim Maria discutindo, não aparece Maria indagando, desesperada. Aparece ela guardando todas essas coisas no coração. O que é isso, né? É a confiança no projeto. Ela tinha muita aflição. Com certeza ela tinha aflição, porque ela sabia, ela tinha conhecimento das escrituras, e Isaías, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas diziam que o Messias não ia morrer legal. E ela sabia que ela era mãe do Messias. Então ela tinha uma aflição de saber que uma espada ia transpassar a alma dela, mas ela confiava no processo. Então ela não tentava fazer Jesus mudar os planos dele. O mais próximo que aconteceu disso foi naquela passagem que Jesus está pregando, tem uma multidão lá, só que os fariseus já queriam matar ele, né? E aí a Bíblia diz que Maria e os irmãos dele foram até lá falar com ele. Eu acredito que Nossa Senhora ia dizer assim para ele: Jesus, dá para te ficar um pouquinho escondidinho por enquanto, que o pessoal tá querendo te matar, e tinha um povo enorme. E aí os apóstolos disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali querendo falar contigo. E aí Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando a gente lê essa passagem, a gente sente às vezes uma arrogância, né? Por quê? Porque a gente lê com mente humana, né? E a gente pensa assim: como assim falar assim com Maria, a mãe dele? Que piá é esse que fica desrespeitando a mãe, né? Mas lendo com oração essa passagem, tu percebe que Jesus, quando ele diz isso, ele não quer baixar o nível da mãe e dos irmãos. Ele está nos elevando no nível deles. Sim. A partir de agora, minha missão começou e todos vocês são tão importantes para mim quanto a minha própria mãe, que me ama incondicionalmente, que nunca fez nada de mal para mim. Hoje mesmo vocês vão virar a cara para mim, vão cometer um monte de pecados, mas eu tô dizendo que eu amo vocês tanto quanto eu amo a minha mãe, que me amamentou, que cuidou de mim, que me deu colo quando eu tropecei, sabe? Então Jesus nos eleva ao nível da Nossa Senhora. E isso é uma demonstração estúpida de amor na Bíblia, de Jesus por nós. Porque a Nossa Senhora, ela vai até o fim com Jesus. Então ela estava lá no parto, ela estava lá no dia a dia, vai para casamento, vai não sei o quê, vai lá na casa tentar tirar ele de lá, vai, sabe, ela tá no convívio com Jesus. A gente vê que em vários momentos Nossa Senhora aparece ali como figurante quase, porque a Bíblia não coloca ela num lugar, num posto de destaque, né? Talvez por algum motivo. A Bíblia é inspirada por Deus. Se tá assim, é porque a gente tinha que ler assim. Tem mais documentos, tem mais histórias que aconteceram na época? Com certeza tem. Agora, mas o que a gente precisa saber tá aqui. A Bíblia fala poucas vezes dela, né? Mas olha a força que ela tem nessas poucas vezes. É porque não foi pouco que ela fez, né? A vida e uma coisa legal de falar é que Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas não andou com Jesus. Lucas andou com Paulo. Paulo ensinou a palavra para Lucas. Só que Lucas era médico. Então era um cara que gostava, como muitos de nós, gostava de, não, eu quero mais informações sobre essa história, né? Lucas fez o trajeto de volta da história de Jesus e os historiadores comprovam que ele entrevistou testemunhas oculares da vida terrena de Jesus. Então, pessoas que conviveram com Jesus. E existem muitos documentos que
atestam que Lucas entrevistou Nossa Senhora. Então, o Evangelho de Lucas é o evangelho que tem sobre o anjo conversando com Maria, convidando ela para a missão. É o evangelho que fala sobre... imagina Nossa Senhora lá tomando um chima com Lucas. Daí ela está dizendo assim... Não, aí José tinha que se alistar lá em Belém. E eu já, barriguda, fui junto com ele. A gente caminhou quilômetros e mais quilômetros. Quando chegou lá, eu comecei com as dores do parto. Só que a cidade estava lotada, não tinha pouso para nós, não tinha como ligar, fazer reserva naquela época, entendeu? Então, eu imagino assim, esse bate-papo de Maria com Lucas e contando a história para ele. E ela contou do início ao fim, sabe? Então, isso torna tão palpável e Lucas escreveu o que ela disse e ela não falou sobre ela. Ela falou sobre Jesus. Sim. Então ela sempre quis se diminuir para que Jesus aparecesse. Ela sabia que ela era só um objeto de manobra do projeto divino. Um veículo. Tu ia dizer alguma coisa? Um veículo. Um veículo da graça de Deus. Então, tudo que Lucas conta ali, se Maria apareceu na história, ela contou essas partes na história, é porque fazia só para contextualizar. Ela contava partes dela para contextualizar, né? Mas é muito interessante saber que ela contou a própria história e que esse evangelho está na Bíblia. Né? Então, assim, para a gente finalizar, que a gente já se estendeu bastante, né? Linkar assim, ó. Nossa Senhora foi uma mulher de fé. Ela teve medo, mas ela não titubeou. Ela foi fiel ao que o anjo convidou, disse que Deus convidou ela a fazer. Né? Então, Deus deu a escolha para ela dar o sim ou não. Ela disse, seja feita em mim a tua vontade. Né? Ela se sentiu abençoada demais, tanto que quando ela encontra Isabel, que ela vai ajudar Isabel grávida, ela estando grávida. Então imagina a caridade dessa mulher, ela estava grávida e ela foi ajudar outra. Então ela era uma mulher caridosa, então a gente tem que pegar isso de exemplo também, sempre estar a serviço do outro, além da fé. Né? Colocar os outros acima de nós, que foi o que ela fez. Ela podia dizer, não, eu tô carregando o Messias, eu vou ficar em casa descansando, né? Não, ela foi ajudar a Isabel, que estava grávida, né? Estava grávida de João Batista, que foi outro cara que a gente pode fazer uma live sobre ele também. Então, esse exemplo, o exemplo dela guardar as coisas no coração, porque ela tinha fé no projeto, né? Mesmo sofrendo, ela foi até o final. Então, esses exemplos. E outra coisa é que Deus, na misericórdia dele, ele ouve a oração dos santos. Ele ouve. E isso está escrito em Apocalipse. Tá? Eu não quero opinar. Essa intenção dessa página é não opinar e é também não tornar muito... complexa a interpretação, porque o nome da página é Simples Interpretação, né? Então não quero dar um tiro no pé. Mas Apocalipse fala uma passagem muito interessante que diz assim, João teve uma visão do trono de Deus, né? Ele estava numa ilha e ele escreveu o Apocalipse e ele teve uma visão do trono de Deus. E tem um momento que os anjos estão subindo até o altar de Deus com a fumaça dos incensos da oração dos santos. Então isso quer dizer o quê? Que a nossa oração para os santos chega a Deus. Por quê? Porque os santos, eles viveram um caminho em Jesus. Então a vida deles foi para Jesus. Eles se desmontaram por Jesus, sabe? Se diminuíram para que Jesus crescesse neles. Então, Deus ouve, por misericórdia, a oração que a gente faz para os santos. Isso inclui Maria. Mas também a gente tem que lembrar que a gente pode falar direto com o cara.
Não precisa rezar pro santo, para daí acender a vela pro santo. Desde que tu Fala, mãe. Desde que tu começou esse teu processo aí da simples interpretação, que a gente conversa bastante sobre isso, eu tenho falado mais com Jesus. Eu não tinha muito esse hábito. Me parecia assim, que a Maria era minha mãe, ela estava ali para mim, entende? E que Jesus teria coisas mais importantes para fazer. Mas agora eu comecei a falar com ele. E outra coisa importante que muito me mexeu comigo é do tu saber que quando a gente nasce, a gente recebe um sopro de vida, né? E eu imagino Jesus perto da gente, dando aquele sopro. Então, quando a gente nasce, a gente estava muito pertinho dele, né? E agora, então, só tem que seguir. Só tem que seguir. A Bíblia diz, né, que Deus nos gera no ventre materno. E faz muito sentido isso, porque quando tu tá grávida, eu que fiquei grávida, sei, e tu mais que eu. As pessoas diziam assim, e aí, como é que tá o bebê? Não sei, eu não sei como é que tá o bebê. A gente não tem controle do que tá dentro da nossa barriga. A gente sabe, a gente confia que em 9 meses esse bebê vai se desenvolver e ele tem uma sequência biológica para aquilo acontecer e é tão preciso tudo que acontece que se dependesse do ser humano fazer, ia dar problema. Porque eu vou ter que estender roupa, porque eu tenho uma reunião, porque a gente está sempre ocupado com muitas coisas. Mas Deus, ele tá precisando cada célula que está sendo formada no nosso corpo. Então, a geração do ventre materno é a maior experiência do milagre de Deus na nossa vida. Então, a gente tem esse contato desde sempre com Deus. A gente se perde depois com o tempo e essa é a missão de quem está perto de Jesus, é trazer o pessoal de volta. Bem que a vida é melhor coladinho, né, com Jesus. A gente nasce com tudo, né? Com o cuidado de Deus durante os 9 meses e com o sopro divino na hora que a gente nasce. E depois a gente esquece. Então a gente esquece porque a gente é muito ocupado. É verdade. Mas vale a pena. Né? Vale a pena olhar e... Pode falar, mãe. Fala tu. Vale a pena dedicar os minutos para rezar, para agradecer, para conversar com eles, para botar assim nossas angústias no papel e dizer, olha aqui, ó, dá uma espiada nisso, dá uma facilitada. Eles fazem por nós. Só tem que pedir. Eles fazem. Deus muda decretos da nossa vida através da oração e não tem poucas passagens sobre isso. Tinha gente que ia morrer no dia e orou e Deus atrasou uns anos a morte, sabe? Tem N situações, teve filho que morreu e através da oração Deus trouxe de volta o filho. Então, Deus muda decretos na nossa vida através da oração. Então, essa é a mensagem final, que a gente, se puder, ficar falando o dia inteiro, né, mãe? A gente achou que não tinha assunto, tem muito assunto. Então, a mensagem final é oração sempre, porque isso nos aproxima e nos torna íntimos de Jesus. Maria intercede por nós através da misericórdia de Deus. A oração da Nossa Senhora é toda voltada para Jesus. Se a gente analisar o Ave Maria, ele é todo voltado para Jesus. Então, não é idolatria tu pedir intercessão de Maria, podem ficar tranquilos. Mas também, se quiserem conversar direto com Deus, conversem, porque Ele é nosso Pai amado, Ele está sempre atento às nossas coisas, não há um fio de cabelo nosso que caia sem que Ele saiba.
Então é isso, né, mãe? Tu quer dar as tuas considerações finais, agradecimentos? Eu queria agradecer essa oportunidade, queria agradecer a ti, porque eu tenho crescido muito contigo, com os teus conhecimentos, teus estudos, e tu vai passando para mim. Eu tenho dúvidas, eu te ligo e tu me ajuda. Mas eu queria dizer assim, a mensagem que eu queria deixar era que as pessoas podem ver os pequenos milagres que estão acontecendo na vida delas e agradecer por eles. Porque, sei lá, a gente podia estar numa cama de hospital agora e né, pensando, bah, como eu queria estar na rua comprando pipoca. Só isso, tão simples. Né? E nem tudo, nós estamos aqui, estamos bem, com saúde e tudo mais, e se não tiver saúde, vamos orar para que as coisas se acomodem. É isso. E que a gente perceba a graça de Deus nos momentos de dificuldade também, porque as dificuldades elas servem. Pensa, a sua crucificação foi uma dificuldade, né? Mas olha quanta gente foi transformado por essa dificuldade de um ser humano. Então, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, elas transformam não só a nossa vida, mas transformam a vida de quem está à nossa volta, dependendo de como a gente reage a essas dificuldades, né? Então, a minha mensagem é a mesma que a da mãe, que a gente perceba os milagres, os pequenos milagres, os pequenos grandes milagres da nossa vida, porque a própria vida já é um milagre, né? E muito obrigada, mãe, por ter participado. Foi excelente, tu é maravilhosa, eu que aprendo contigo todo dia. Se eu pudesse ser um milésimo tão meiga quanto tu é, eu já estaria no céu já. Amém, Senhor. E então é isso, obrigado a todos que assistiram. Essa live vai ficar salva para quem quiser assistir. Quem quiser dar opinião pode dar, quem quiser dar sugestão pode dar também, quem quiser tirar dúvida pode tirar também. E é isso. Todos fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te amo, mãe. Também te amo, querida. Tchau. Tchau.